Boa noite, paz seja com você, amém? Glória a Deus. Todo mundo concordou? O celular vai estar no modo avião, amém? E você vai estar no modo avião, subindo, para conectar-se com o Senhor. É bem complicado, né, gente? Porque esse mundo tão agitado, tão cheio de agitação, às vezes impede a gente de nos conectar, não é mesmo? Esse mundo digital, esse mundo que a gente está vivendo aí tão realmente com uma agitação tremenda. Então a gente às vezes tem dificuldade de conectar. Amém? Então eu quero que você mais uma vez feche os seus olhos. E que o Senhor possa ministrar no seu coração. Ele vai ministrar no coração daquele que quer, não daquele que não quer, com certeza. Isso é fato. Deus não vai falar com quem não quer, com quem não está a fim de ouvir. Ele só vai falar com quem está realmente a fim de ouvir. Meu Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos nesta noite que nós, Senhor, no meio de um mundo tão agitado, tantas conexões muitas vezes erradas, nós queremos, Senhor, colocar o nosso coração à disposição do Senhor, para que o Senhor venha, Pai, e ministre no nosso coração, e que através, Senhor, da sua palavra, Pai, da revelação da sua palavra, o Senhor traga força, o Senhor traga encorajamento, o Senhor traga vitória, Pai, vitória sobre todas as coisas que nós precisamos para vencer e para estarmos aqui e para permanecermos aqui, Senhor, e para estarmos, Senhor, confiando no Senhor. Pai, em nome de Jesus, arranca agora todo sentimento, todo pensamento de tristeza, de angústia, de desolação, de medo, de ansiedade. E venha, Senhor, trazer, Pai, pensamentos de paz, pensamentos que vêm do trono do Senhor, para trazer cura, para trazer, Senhor, libertação espiritual, emocional, física, relacional, em todas as áreas, Pai, que nos envolve. Nós queremos declarar, Senhor, que nós precisamos do Senhor e queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Todos digam amém. Pode passar para mim, por favor. Nós vamos ler o Salmo 27. E o tema de hoje é vitória sobre o medo. Quem aqui já teve medo na vida? Levante a mão. Todos nós. Quem está passando por medo? Ninguém? Talvez você não queira falar, né? Mas pode ser que dentro de você esteja vivendo um momento de medo na sua vida. E hoje nós vamos ver nesse salmo o que Davi ele propõe para nós, como ele pôde estar vencendo esse momento tão turbulento da vida dele, que também tem muito a ver conosco, tem muito a ver com a gente, com tudo o que a gente está vivendo. Pode passar para mim, por favor. Eu vou ler lá porque a minha versão aqui é diferente. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isso: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim, não fiques irado comigo,
Não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a sua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Vamos ler mais uma vez esse último versículo. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Esse salmo, ele é um salmo que parece que tem alguns sentimentos antagônicos. Parece que ele sobe e ele desce com sentimentos de louvor, de oração, de gratidão, mas ao mesmo tempo ele parece que mergulha em um momento assim de desespero, de medo, de angústia. Mas este salmo, na verdade, ele quer dizer toda a nossa vida. Ele quer dizer tudo aquilo que nós passamos como seres humanos. Porque como seres humanos que nós somos, nós experimentamos sentimentos antagônicos. Nós experimentamos momentos lá de cima, né, picos, e nós experimentamos muitas vezes momentos em que parece que tudo está acabado. Que parece que não vai ter jeito mais. Parece que as coisas não vão mais dar certo. Então, neste salmo, nós vamos ver 4 situações aqui, 4 coisas que nós vamos ver nesse salmo. Na primeira parte do salmo, ele fala de Deus como minha luz. Então, é uma vitória sobre o medo. E Davi, ele está trazendo isso para que a gente possa entender que também nós podemos vencer. Da mesma forma que Davi, ele venceu os sentimentos, os pensamentos de medo, nós também podemos vencer. Então, veja bem, a confiança, neste salmo nós vamos ver, a confiança de quem vence sobre o medo. A confiança de quem vence sobre o medo. Ele fala assim que o Senhor é minha luz e Ele é minha salvação. Então, por que eu vou ter medo? Ele faz uma pergunta: por que eu vou ter medo? Davi, na verdade, nesse salmo lá o salmo que ele coloca aqui, esse salmo como referência daquilo que estava acontecendo, né, do acontecimento que ele escreve este salmo, está lá em 2 Samuel capítulo 21, ali no versículo 15 até o 17, que Davi, na verdade, ele estava enfrentando uma batalha contra os filisteus. Era um momento de batalha muito, muito forte na vida de Davi. E Davi, naquele momento, estava já idoso. Ele não era mais jovenzinho. Ele não tinha mais a idade de quando ele venceu Golias. Ele já estava mais... As forças dele já não estavam mais aquele vigor que ele tinha, quem sabe, quando ele venceu Golias, quando ele simplesmente olhou para aquele gigante e disse assim: eu vou vencer esse gigante. Esse gigante não é nada para mim. Mas neste contexto que Davi, ele escreve este Salmo 27, eu quero só ler para você lá o versículo que ele fala que as forças dele já estão acabando, que fala assim, no versículo 2 Samuel 21, o 15, fala assim: mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Davi perdeu as forças e ficou exausto. Eu quero te perguntar hoje, o que é que faz você perder as forças e ficar exausto? O que é que faz com que você fique numa exaustão, talvez espiritual, uma exaustão emocional, até mesmo física?
Ele estava no meio de uma batalha, e se nós formos ler aqui, olha, o gigante, um dos descendentes de Golias, era o que estava tentando matar Davi. Era aquele que, na verdade, estava realmente com a espada nova. Aqui no versículo fala que a ponta da sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 kg, só a ponta da lança. E ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Então, nesse contexto que Davi escreve o Salmo 27, ele está cercado de inimigos. Este homem, que era um dos descendentes de Golias, está pronto para atirar a flecha em Davi. E não era uma espada qualquer. A ponta da lança pesava 3,5 kg de bronze. Só que, graças a Deus, Deus estava ali com ele. Ele estava num momento muito complicado. Não era um qualquer momento. Era um momento de exaustão, era um momento de fraqueza. Mas ainda assim, Davi, ele confia em Deus. E Abisai livra Davi das mãos desses filisteus. Abisai entra na frente e mata aquele descendente, que era um descendente de Golias. No passado, Davi venceu Golias. Agora ele não estava mais com forças suficientes para vencer os descendentes de Golias. Mas Deus estava com ele. Deus estava com ele em todo o tempo. Da mesma forma que Deus está conosco quando nós confiamos nele. E não são simplesmente esses gigantes ou qualquer situação que pode simplesmente paralisar alguém que confia no Senhor. Porque aqui nesse contexto, confiar em Deus é o que necessita para nós vencermos. Para nós vencermos o medo que muitas vezes paralisa. O medo que muitas vezes deixa você simplesmente sem ação, sem atitude. Mas Deus, nesta noite, Ele chama a nossa atenção. Assim como Davi, ele venceu, nós também vamos vencer. Aí ele fala assim que Deus é minha luz. Ele não fala simplesmente que Deus é luz. Ele diz, Deus é minha luz. Será que você pode realmente trazer isso para a sua vida, irmão? Será, irmã, que você pode trazer nesta noite essa palavra para você, como Davi disse, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a fortaleza da minha vida. Porque você saber que Deus é luz na vida de alguém, legal. E você reconhecer que Deus é salvação na vida de alguém, legal também. E que Deus também é uma fortaleza na vida de uma pessoa, bacana. Mas você trazer para você, pessoal, Deus é minha luz. Deus é minha salvação, Ele é sua, Ele é nossa salvação, portanto nós não precisamos ter medo. Então ele diz assim, por que estremecer? Por que ter medo? Aí ele fala assim, quando os maus vierem me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Olha a confiança que Davi tinha em Deus para vencer, para ter vitória sobre o medo. Esta confiança hoje nós precisamos dela. Sem nós confiarmos no Senhor, nós não vencemos o medo. Sem nós declararmos esta confiança que nós temos no Senhor, o medo pode nos destruir. As garras do medo poderão atacar você. E você simplesmente nem se levantar da sua cama. E você querer colocar o cobertor sobre a cabeça e dizer, eu não quero sair dessa cama. Estou com medo de colocar os meus pés no chão. Tenho medo de sair lá fora. Tenho medo de ir para o meu trabalho. Tenho medo de tal coisa. Eu estava conversando com um adolescente esses dias. Não é daqui da igreja.
Mas o medo que paralisa e o atrofiamento social pós-pandemia, que está trazendo um atrofiamento mental. E conversando com este adolescente, eu pude perceber o quão atrofiado ele estava. Com medo de socialização. Ainda quando eu encontrei com ele, eu disse assim, que bom, né, ver você sem máscara, porque eu sempre estava vendo ele de máscara. Que bom, né, ver o seu rosto, libertar-se, né, de tudo aquilo que aprisionava, estava aprisionando a gente. E ele disse assim, quer saber? Eu gosto da máscara. Eu gosto. Eu disse, como assim? Você gosta por quê? Não é que você gosta. Você está se escondendo atrás da máscara. Posso te falar? É isso que está acontecendo com você. Aí ele começou a chorar. É isso mesmo. Eu tenho medo de mostrar meu rosto. Eu tenho medo de conversar com as pessoas. E elas vão saber que eu estou com medo. E elas vão saber quem eu sou. Aí, graças a Deus, Deus sempre tem pessoas para ajudar-nos a vencer essas situações que o mundo está vivendo. Que nós estamos atravessando. E não é uma coisinha assim, não, é verdade, gente. É verdade. E pode ser que alguém na tua casa esteja passando por isso. Pode ser que alguém do seu círculo de amigos esteja passando por isso e você nem sabe. Pode ser que alguém ali do seu convívio muito próximo esteja também com este mesmo problema. E você nem imagina. Talvez ele não demonstre. Talvez ele esteja, até sorrindo. Mas quem sabe lá no interior ele está sendo massacrado por este medo. O medo não pode nos paralisar. Nós temos o Senhor como nossa luz. Ele é a nossa salvação. Nós não precisamos ter medo. Então, quando Davi ele coloca assim, que ele é a luz, ele estava dizendo de experiências passadas. Quantas experiências Davi teve de Deus naquele momento quando ele era pastor de ovelhas. A luz, na verdade, quando ele diz ele é a luz, faz com que as fogueiras que Davi fazia lá, quem sabe lá no deserto, servia para espantar as feras. Para que as feras não chegassem, não se aproximassem e devorassem as ovelhas. Então, quando ele fala, Deus é minha luz, ele vai acender uma luz e ele vai afugentar as feras. Ele vai mandar embora aquelas feras que querem me devorar. Porque aqui tem uma versão que fala assim, aqueles que querem comer a minha carne. Aqueles que querem me devorar, o Senhor é minha luz, ele vai expulsar essas trevas. Ele vai eliminar essas feras para que eu possa vencer. Davi tinha experiência. Essa experiência que levava ele para essas ovelhas que eram protegidas através da luz. Eu não sei aqui se alguém já pescou na vida, aqui, pescador, mas eu ouvi histórias de pescadores que quando eles iam acampar-se, eles colocavam lampiões, para que à noite, no acampamento, as feras não viessem, os animais não se aproximassem por conta daquela luz, entende? Então entenda que o Senhor, ele é a nossa luz. E ele estava falando isso também como soldado. Ele era um pastor, mas também ele era um soldado do Senhor. Porque ele precisava enxergar o inimigo. Ele precisava de luz para ver muito claramente quando o inimigo se aproximasse. Porque ele precisava ver um foco mais aberto. Para que os inimigos não o atacassem. Para que ele tivesse assim, visão. Para que os inimigos não o devorassem. Então aqui, nesses primeiros versículos, nós vemos que uma confiança sobre o medo. Uma confiança, de vitória sobre o medo. E também aqui nos versículos, o 4, ele fala de um desejo. Pode passar para mim.
um desejo de quem vence o medo. O desejo de quem vence o medo é esse. A única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no teu templo. Nessa versão aqui que eu estou, diz assim: a única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aí no versículo 5 ele diz: pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Então aqui ele coloca um desejo, o desejo de quem vence o medo. Quando nós realmente vencemos esse medo, o medo não nos paralisa. Este desejo de estar na casa de Deus, o desejo de estar abrigado na presença do Senhor, de estar no templo de Deus, de estar colocando a sua vida na presença dEle. Aqui no versículo 5 fala sobre consolo, proteção e honra. Pois ali Ele me abrigará, Ele me dará consolo, Ele vai me proteger e Ele vai me honrar. Ele vai me colocar em segurança numa rocha alta. Colocar em lugar alto significa te dar honra. O Senhor que te honrará. Sabe, amados, quem nos honra é Deus. Quem coloca você num lugar alto é o Senhor. Ele, quando você verdadeiramente se entrega a Ele, quando você coloca a tua vida na presença dEle e diz assim: Senhor, Tu és o desejo que eu tenho é esse. E Deus conhece o desejo do nosso coração. Deus sabe o que está no seu coração agora mesmo. Ele sabe o que passeia aí dentro de você. Ele vasculha a sua mente e Ele sabe muito bem o que está aí no seu coração. Qual é o desejo do seu coração? O que está por trás da motivação, da sua motivação? Deus conhece. Então, Ele fala no versículo 6, eu manterei a cabeça erguida. Nessa versão fala: eu manterei a minha cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Somente o Senhor é capaz de fazer-nos andar de cabeça erguida, de não abaixar a cabeça frente aos inimigos, de simplesmente não ficar pensando: eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir. Vai sim. Com o Senhor nós podemos vencer todas as coisas, porque é dele que vem a nossa vitória. Ele vai te dar vitória sobre os inimigos. Aí ele fala de um cântico, né? Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. E aqui também entra aquele que vence sobre o medo, triunfa sobre o medo. Cantarei e louvarei ao Senhor com música. Quando nós cantamos ao Senhor, cantar ao Senhor, adorar ao Senhor, é algo de quem vence sobre o medo. É um comportamento de quem está vencendo sobre o medo. E aí depois, no versículo 7, ele fala de um clamor. O clamor de quem vence sobre o medo. Do 7 ao 12. Ouve a minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e me responde. Ouve a minha voz quando eu clamo, Senhor. Tem misericórdia de mim e me responde. A teu respeito, diz o meu coração, busca a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Olha só os picos do salmista. Isso não tem a ver com a gente? Será que isso daqui foi escrito simplesmente por
por nada? Não. Significa que nós, como seres humanos, nós também temos esses picos muitas vezes. Ele está cantando, nos versículos anteriores, ele fala, eu vou entrar no santuário, eu vou oferecer sacrifício com gritos de alegria, vou cantar, vou louvar ao Senhor com música. E depois ele ora a Deus, parecendo, fazendo uma oração, parece que se sentindo abandonado por Deus. Isso nunca aconteceu com você? Você nunca se sentiu abandonado? Parece que de repente você vai dormir de uma forma assim feliz, no dia seguinte parece que o mundo caiu na sua cabeça. Isso acontece ou não acontece? Isso acontece, não é? Então o salmista ele está clamando a Deus assim, Senhor, ouve a minha oração, tem compaixão e me responde. Ele tinha acabado de oferecer louvor, tinha acabado de oferecer ao Senhor. Só que muitas vezes nós entramos em crise, sabe? E na verdade, amados, a crise é a voz do Senhor dizendo, venha me buscar. Quando muitas vezes a crise bate na nossa porta, a crise existencial, uma crise financeira, qualquer tipo de crise que você esteja atravessando. Aquela crise assim, tipo, eu não sei o que vai ser da minha vida, sabe? Não sei nem para que eu existo, não sei por que eu nasci, não sei. Essa crise, sabe? Na verdade, é como se Deus estivesse acendendo um holofote, dizendo para você, ei, venha me buscar. Ei, se entregue a mim. E ele ouve a voz de Deus e ele responde. E ele fala, o meu coração ouviu a tua voz, dizer, venha e entre na minha presença. Será que o nosso coração tem ouvido a voz de Deus, amados? Ele diz, o meu coração ouviu a voz do Senhor e disse, venha, entre na minha presença. Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus, dizendo, venha, entre na minha presença? Entre. Fique feliz ali na minha presença, ou se abra na minha presença, fale tudo o que você quiser. Confesse sim os seus pecados, fale sim dos seus medos. Davi está falando isso. Olha aí no versículo, ele diz assim, não voltes as costas para mim na tua ira. Não rejeites esse teu servo. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor, Ele vai me acolher. Ele fala, Deus, não volte as costas para mim não, Senhor. Não me deixes agora, não me abandones. Ó Deus da minha salvação. Meu pai e minha mãe, eles poderão me deixar. Meu pai e minha mãe poderão me abandonar, sim. Não tem um versículo que fala assim na Bíblia, assim, eu não me lembro agora, mas acho que é Isaías, que poderá uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? Pode. Pode. Talvez você diga assim, não. Uma mãe não esquece, não. Gente, tem mãe que joga filho no lixo. Tem mãe que abandona. Porém, ele diz assim, ainda assim, eu não te abandonarei. Eu recolherei você, porque eu tenho você escrito na palma das minhas mãos. Eu gosto tanto de você, eu amo tanto você, que eu escrevi o seu nome na minha mão. Legal, né? Deus olha assim na palma dele e vê escrito assim, Wanda, fala o seu nome aí. Você tem o seu nome escrito na palma da mão de Deus? Sim, meu nome está escrito na palma das suas mãos. Ele nos ama muito, e ainda que meu pai e minha mãe me deixem, mas o Senhor não vai me abandonar. Eu não vou ficar aí mendigando, mas eu vou confiar no Senhor. Mas é Ele que cuida de mim sempre, porque Ele é minha luz, Ele é minha fortaleza, Ele é meu lugar seguro. E ele escreveu aqui também, o próprio Davi também, ele escreveu aqui no Salmo
o 18, o versículo 28, ele diz assim: o Senhor mantém acesa a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, ilumina a minha escuridão. É Ele que mantém acesa a nossa lâmpada. E é Ele que vai iluminar a nossa escuridão. Quem tem poder para iluminar a escuridão é o Senhor, que é a nossa luz. É Ele que é o foco de luz do Senhor, vai na frente, iluminando as nossas trevas. Iluminando os medos que muitas vezes estão na nossa cabeça, que são medos muitas vezes fantasias que nós fazemos, ou são medos reais que nós temos. Por exemplo, uma criança, quando ela está num quarto escuro, põe ela para dormir num quarto escuro, ela diz: não, tem que acender uma luz, precisa de uma luzinha, e é o mesmo quarto, é o mesmo ambiente, mas a luz da paz, a luz da segurança, e é esta luz que nós precisamos de segurança para nós vencermos todo medo. Aqui existe também a última, no versículo 11, ele diz assim, no último não: ensina-me a viver, Senhor, me guia pelo caminho certo, pois os meus inimigos estão à minha espera. Ele não tem assim simplesmente, não ignora os inimigos. Ele diz: Senhor, venha me guiar pelo caminho certo, pois nós temos inimigos, entende? Nós passamos por situações adversas na nossa vida e nós temos inimigos. E isso é fato. Porém, ele diz: Senhor, ilumina o meu caminho, me guia, me ensina, ilumina, me mostra. E aí eu vou vencer. Uma experiência natural de todos nós. Ele coloca aqui. Essa experiência que nós temos também. Nós também passamos por isso. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que eu nunca fiz. No versículo 12, ali fala assim: não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando crueldade. Aqui ele fala de coisas que ele nunca tinha feito. Acusação. Talvez, quem sabe, hoje você está ouvindo essa mensagem e você tem recebido acusações falsas. Pessoas que às vezes se levantam contra você. Com Davi não era diferente, conosco também não é diferente. Muitas vezes ameaças. Ameaça às vezes de perder emprego, ameaças de morte, ameaça disso, ameaça daquilo, mas saiba que o Senhor é o seu Deus, que o Senhor é a sua luz, que Ele é a sua salvação, que com Ele você pode vencer sim. Aí a última coisa, no versículo 13 e 14, a postura de quem vence sobre o medo. Nós vimos então a confiança de quem vence sobre o medo, o desejo de quem vence sobre o medo, e nós vimos também o clamor de quem vence sobre o medo, e aqui nós vimos uma postura de quem vence sobre o medo. Olha o versículo 13 e o 14. Apesar disso, ainda assim, na minha versão fala, ainda assim, apesar disso, apesar do quê? Apesar de eu muitas vezes estar passando por este momento que eu estou me sentindo abandonado, porque aqui, se nós vermos a oração dele, estava se sentindo abandonado. Apesar de eu estar me sentindo encurralado diante de toda essa situação, de toda a crise, eu ouvi a voz do Senhor dizendo: venha me buscar. E o meu coração disse: eu vou te buscar. Então eu recebi do Senhor uma palavra, eu dei uma resposta para Deus. Deus falou: venha me buscar. E eu disse no meu coração, nos versículos anteriores: eu irei te buscar. Então, com tudo isso, eu disse: apesar disso, eu confio que verei a bondade do Senhor. Apesar de tudo, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte,
coragem, espere no Senhor. Novamente Davi, ele se fortalece em Deus. Ele coloca uma postura de quem está vencendo sobre o medo. Enquanto eu estiver aqui na terra dos vivos, eu vou confiar no Senhor. Espere pelo Senhor. Seja corajoso. Confie no Senhor. Eu quero orar com você. Qual é a postura que você está tendo em relação ao medo? Você simplesmente está permitindo que o medo te vença, paralise você? Hoje você pode ter uma postura sobre o medo. Você pode dizer, apesar de muitas vezes eu estar me sentindo abandonado em alguma situação, eu não vou ficar me vitimizando simplesmente, eu vou colocar o meu coração para buscar o Senhor. Eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou colocar o meu coração à disposição do Senhor para ouvir dEle e não simplesmente ficar me vitimizando, dizendo, olha, minha vida não tem mais jeito, acabou, eu não quero mais. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero voltar o meu coração para o Senhor. Eu quero ter experiências novas com Deus. Porque Ele fala de experiências que Ele já teve. E agora Ele está contando experiências que Ele está tendo. E sabe de uma coisa? Salomão, ele escreveu em Provérbios um pouco à frente, né? Ele escreve um versículo em Provérbios 18... que eu vou achar aqui onde eu marquei. Em Provérbios 18, 10, Salomão, ele é filho de Davi. E como filho, ele disse algo que é lembrança do que o seu pai já tinha dito. Então, Salomão, em Provérbios, ele escreve algo que Davi já tinha escrito. Ele fala assim, no Provérbios 18, 10, o nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. Salomão, ele observa o seu pai Davi. Passou por muitas dificuldades, mas em nenhum momento ele deixou de confiar no Senhor. E ele então escreve da mesma forma que Davi escreve: eu coloco Deus como minha fortaleza. Ele é tudo que eu preciso para viver e para vencer as minhas crises, para vencer as minhas lutas internas e também inimigos externos, que certamente se levantam para tentar nos paralisar. Fica de pé, quero orar com você. Glória a Deus. Que o Senhor verdadeiramente seja, você possa dizer para Ele hoje: Senhor, o Senhor é minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o Deus que eu preciso, é o que eu preciso para viver e para vencer todas as coisas. Eu quero, Senhor, ouvir a Tua voz e o Senhor dizendo para mim: venha me buscar. Eu quero, Senhor, abrir o meu coração para o Senhor. Espírito de Deus, venha, Senhor, trazer iluminação. Ilumina a nossa escuridão, Senhor. Ilumina, Senhor, os caminhos difíceis, muitas vezes, que escorregadios, que muitas vezes nós passamos por eles. Nós queremos, Senhor, em Ti confiar. Mesmo assim, Senhor, como o salmista dizia, mesmo assim, ainda assim, apesar de tudo, eu quero olhar para o Senhor. Apesar de todas as situações, eu quero declarar, Senhor, que eu verei na terra dos viventes o bem do Senhor, a bondade do Senhor, aquilo que o Senhor é capaz de fazer, olhar além daquilo que os meus olhos podem ver. Senhor, toma o Teu lugar em nossos corações. Ilumina, Pai, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso entendimento, faz resplandecer a Tua luz, dissipa as trevas. Meu Deus, a Tua luz destrói as trevas, destrói as feras que muitas vezes querem nos engolir.
que muitas vezes, Senhor, querem, ó Deus, comer a nossa carne. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos estar abrigados no secreto das Tuas asas. Queremos, Senhor, colocar diante de Ti, ó Deus, os nossos medos, os nossos pavores, aquilo que muitas vezes nos atormenta, aquilo que muitas vezes, Senhor, tem tirado a nossa paz. Nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor nos guiará, meu Pai, em toda a verdade, e que nada vai frustrar os planos do Senhor. Meu Deus, confirma a Tua palavra no nosso coração. Libera, Senhor, a Tua luz, a luz que vem da Tua palavra, Senhor, que ilumina a nossa escuridão. Nós queremos Te honrar e Te adorar por tudo que o Senhor é e por Tua graça e fidelidade e amor, Senhor. Em nome de Jesus. Digam todos amém. Glória a Deus. Amém.